10h29, hoje, último dia do mês de setembro, é um dia também para encerrarmos as programações em Campinas do mês Carlos Gomes. Setembro sempre é um mês especial para a cultura da cidade, porque celebra o legado de Antônio Carlos Gomes, maestro, compositor campineiro que projetou o Brasil nos grandes palcos internacionais no século XIX e autor de obras célebres como O Guarani, por exemplo, e se tornou um dos maiores nomes da ópera brasileira, levando a cultura nacional para além das nossas fronteiras. O mês Carlos Gomes foi recheado de atividades para relembrar a história de Tonico de Campinas e hoje chega-se e celebra-se o capítulo final, pelo menos em 2025, dessas comemorações. A cidade de Campinas tem hoje a sessão solene em memória a Carlos Gomes. O encerramento das festividades, que vai acontecer na Academia Campinense de Letras a partir das 7 horas da noite, com a apresentação do Coral da Hípica e com a palestra do nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, o escritor e historiador brasileiro Jorge Alves de Lima, o maior especialista em Carlos Gomes, não só do Brasil, mas do mundo. Senhor Jorge Alves de Lima, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. É sempre um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, ainda mais num dia em que se celebra o encerramento do mês Carlos Gomes, um mês que Campinas precisa parar para ouvir um dos seus grandes nomes da cultura. Bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes. É com imenso prazer que estou aqui para nós falarmos sobre o Tonico de Campinas, o herói histórico, musical, não só de Campinas, como de toda a pátria brasileira. Quando chega o mês de setembro, imagino que a agenda do senhor fique mais lotada ainda para falar sobre essa figura tão importante, né, seu Jorge? E eu faço isso com muito prazer. Eu tenho uma identificação muito grande com Carlos Gomes, tanto nos meus antepassados campineiros, né? A minha bisavó, Ana Bueno de Andrade, perdeu o marido em 1894. Em 1895, ela casou-se pela segunda vez com um jornalista chamado Rodolfo Noronha. E quando o corpo de Carlos Gomes veio para Campinas, esse jornalista escreveu o artigo de fundo do Diário de Campinas, recepcionando Carlos Gomes. Além do mais, o hino Progresso, cuja melodia é de Carlos Gomes, a letra de Carlos Ferreira. Esse Carlos Ferreira era o escritor e foi o padrinho de casamento da minha bisavó. Então há uma ligação assim impressionante, viu? E outros casos, por exemplo, eu vou contar para vocês. Carlos Gomes morreu com um carcinoma na língua. Você sabe, Heitor, que no dia do lançamento do meu livro eu senti algo diferente aqui perto da orelha, pro lado da língua. E eu conversei com o médico Gilson Barreto, membro da Academia Campinense de Letras, falei, puxa vida, estou com um negócio aqui estranho. E esse médico é especialista em pescoço e cabeça. Ele falou, Jorge, vai lá amanhã no meu consultório. Eu fui. Heitor, eu estava com a mesma doença do Carlos Gomes, no mesmo local e a mesma dimensão do tumor. E descobriu no lançamento do livro. No lançamento do livro. A mesma doença que o vitimou. A sorte minha é que eu estou no século XXI. Não é? Resultado, fiquei curado e ganhei 2 quilos a mais. A minha voz ficou melhor
e meu paladar para tomar vinho ficou mais sensível, mais gostoso. Ficou aguçado. Então Deus faz as coisas de uma maneira assim, só Ele entende, mas teve também o lado bom, que eu fiquei com a voz melhor e fiquei com o paladar mais atilado para saber saborear um vinho. Então, tem essas coisas da vida da gente, né? E como é que foi quando o Carlos Gomes foi fazer uma carreira internacional? Como que foi a recepção lá fora da arte dele? Olha, ele foi para Milão para estudar. E lá, Milão era o centro da arte lírica da época. E ele começou a estudar quietinho ali, humilde. E ele passeando pelas ruas, ele viu um vendedor de livros vendendo o livro O Guarani de José de Alencar. E ele pegou o livro, e o livro é da escola romântica e indianista, né? Enfatizava muito o papel do índio, né? E ele se inspirou para escrever a ópera, o Guarani. Mas antes disso, ele já estava bem popular, porque ele compôs Cesaminga, que era uma peça mais popularesca, e ela foi muito tocada nos teatros de Milão, porque muita gente não tinha dinheiro para ir no Scala de Milão, mas tinha lá uns teatros mais modestos, e lá Carlos Gomes começou a fazer o nome com a população de Milão. Então, quando ele compôs o Guarani, ele já tinha uma ressonância popular muito grande em Milão. E foi um sucesso muito grande. Tanto é verdade, Heitor, que Milão, o primeiro nome mais levado à cena no Teatro alla Scala de Milão era Verdi. O segundo, Carlos Gomes, o Caboclinho de Campinas. Nós estamos conversando com Jorge Alves de Lima, escritor, historiador, autor de biografias sobre a história de Carlos Gomes, e que hoje estará presente na Academia Campinense de Letras a partir das 19h para uma palestra que celebra o fim do mês Carlos Gomes. Mês de setembro já está no calendário oficial de Campinas por conta das festividades com esse nome histórico para a cultura brasileira, mas principalmente campineira. Isso porque Carlos Gomes faleceu no dia 16 de setembro, no ano de 1896. Agora, Carlos Gomes, senhor Jorge, está no calendário oficial da cidade, tem o mês Carlos Gomes, mas eu sinto que as novas gerações conhecem Carlos Gomes mais por ouvir falar do que por conhecer a obra a fundo. O senhor acredita que a música clássica de Carlos Gomes possa se popularizar, chegar às escolas, chegar a bairros mais afastados dos grandes centros da cidade, dos bairros mais nobres? Carlos Gomes pode voltar a ser popular? Pode e deve. É uma obrigação não só de Campinas, como de todo o Brasil. Porque Carlos Gomes, até hoje, é considerado o maior compositor do continente americano. Isso significa Estados Unidos, Canadá e outros países do continente. Argentina, América Latina toda, né? Então, ele tem uma projeção muito, muito forte, né? Infelizmente, o Brasil é um país sem memória. Você fala, por exemplo, Tiradentes, a primeira coisa que a pessoa pensa, upa, é feriado. Você fala, por exemplo, o Guarani, o time de futebol. Então, nós temos que mudar isso através desse trabalho que você falou, junto às escolas,
a periferia. Eu, quando fui presidente da Academia Campinense de Letras, uma das primeiras providências que eu fiz foi, nas sessões solenes, eu trazia 60, 80 alunos das escolas municipais da periferia. Eles assistiam à sessão da academia, eles ficavam encantados e as professoras os acompanhavam. E eles levavam de presente uma sacola com 4 volumes de livros, e muitos deles de Carlos Gomes. Fiz questão disso aí. E isso teve uma repercussão muito grande. Tanto é verdade que um dia eu tinha o endereço desses meninos, eu falei, eu vou dar uma conferida. Eu fui num bairro aí, uma casinha humilde, mas muito bem cuidada, com jardim, cheio de rosas, né? Flor que eu gosto muito. Entrei na sala, tudo arrumadinha, mas não havia um quadro, não havia nada de pendurado nas paredes. Mas eu via na estante, numa pequena estante, os volumes que a criança levou lá da academia. E eles tinham uma adoração pelo livro, porque eles já consideravam uma obra de arte que merecia estar ali. E isso me comoveu muito. Então, Heitor, eu acho que o caminho é por aí. É trabalhar as escolas, principalmente da periferia, para a criança já crescer sabendo que existiu Campinas Carlos Gomes, existiu a música de alto repertório, né? E isso é importante na formação intelectual das crianças. Você entende? E isso vai permitir uma elevação artística da população de Campinas e do Brasil todo. E traçando até um paralelo com os dias atuais, até hoje os artistas eles enfrentam muitas dificuldades, principalmente no quesito financeiro. Carlos Gomes, o senhor tem algum relato, alguma história de que ele também enfrentou essas dificuldades para viver de arte? Ele enfrentou, mas ele teve uma sorte muito grande, porque havia no Brasil o imperador Dom Pedro II, que era muito sensível. Ele, quando veio a Campinas pela primeira vez, em 1843, Carlos Gomes estava com 7 anos de idade. E o pai do Carlos Gomes, o Maneco Músico, tinha uma banda. E essa banda tocou na Igreja do Carmo. E Dom Pedro, mocinho ainda, ele olhou e mirou e viu uma criança de 6, 7 anos ali tocando triângulo. E ele ficou impressionado com o senso ritmo dessa criança. Essa criança era Carlos Gomes. Resultado: Dom Pedro II tinha por norma, quando ele descobriu um talento, tanto musical como intelectual, ele mandava para a Europa para estudar, adquirir a cultura e trazer de volta para o Brasil, que o Brasil era um país nascente ainda, para criar a cultura nacional. E Carlos Gomes teve a felicidade de ter por padrinho, até o fim do Dom Pedro II, até o fim do Império, a proteção do imperador. E teve um episódio que eu quero contar para vocês, que é muito importante. 1890. Houve a proclamação da República um ano antes, em 1889. Dom Pedro II se encontrava em Paris muito doente, isolado e muito doente. Carlos Gomes, a bolsa que ele recebia foi cortada pela República. Ele não tinha mais ajuda. E Carlos Gomes estava numa situação financeira dificílima.
em Milão, frio intenso, tuberculose graçando amplamente, com um filhinho doente. Numa noite, ele rezou muito para Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campinas. Tanto que a noite toda ele chorou ali, ele molhou todo o lençol da cama dele, pedindo ajuda, né, divina, porque não aguentava mais. No dia seguinte, ele recebe um aviso do Banco Italiano de Milão que havia um depósito na conta dele de 20 contos de réis ouro. Ele falou, meu Deus do céu, nesse momento Deus me ouviu, o povo de Campinas, do Brasil, se lembrou de mim. Mas no dia seguinte veio uma ordem do Marechal Deodoro, que era o chefe do governo provisório, pedindo para ele compor um novo hino nacional. Seria uma traição contra Dom Pedro II, de certa forma. Carlos Gomes pensou, como eu posso, dentro de mim, trair o meu imperador, que foi meu pai, está para morrer agora, eu não vou fazer. Ele voltou no banco, devolveu o dinheiro para o governo. Ele não fez o hino. E o hino até hoje continua, porque o Marechal Deodoro viu que pela Guerra do Paraguai, quando ele viu o hino, ele começou a chorar, porque ele lembrou da Guerra do Paraguai e falou, não vamos mexer no hino. E assim você vê, Carlos Gomes devolveu o dinheiro e o seu filhinho morreu. Aí você vê o caráter dele, a firmeza. Carlos Gomes tem um valor assim, humano extraordinário, que deve servir de exemplo para as gerações dos brasileiros que não estão acostumados com um gesto assim. Nós estamos conversando com Jorge Alves de Lima, ouvindo algumas das histórias que hoje também serão contadas na sessão solene em memória a Carlos Gomes, encerramento do mês Carlos Gomes, que faz parte do calendário oficial de Campinas. Palestra essa que acontece a partir das 7 da noite na Academia Campinense de Letras, que fica, ironicamente, na Rua Marechal Deodoro, número 525, no centro de Campinas. Tem a apresentação também do Coral da Hípica. E só de ouvir essas histórias já é enriquecer demais a nossa cultura de um personagem tão importante como Carlos Gomes. Agora, senhor Jorge, o senhor deve ouvir muito isso também. Mas o senhor também é uma figura muito importante para a cultura de Campinas. O senhor também tem toda uma história, uma trajetória ligada ao município e a divulgação não só da figura de Carlos Gomes, mas da história como um todo, do que Campinas viveu nos momentos de maior dificuldade. O senhor é escritor, pesquisador, historiador, palestrante, acadêmico, advogado, trabalhou por muitos anos na Prefeitura de Campinas. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para o senhor. Em que momento o senhor se descobriu escritor? Qual foi o estalo de parar, seja escrito à mão, numa máquina de escrever, e dizer para si mesmo, acho que eu tenho esse dom para escrever? Em que momento isso aconteceu da sua vida? Olha, eu era consultor geral do município de Campinas. Eu escrevia somente peças jurídicas. Né? E eu fiquei doente. Tive um problema sério e fui me tratar em São Paulo. E o médico, depois que eu fiquei curado, falou para mim, Jorge, muito cuidado para você não ficar deprimido. Aí eu voltei para Campinas e tinha uma senhora, Maria Luísa Pinto de Moura, que era secretária executiva do Centro de Ciências, Letras e Artes. Uma mulher de uma cultura extraordinária. Muito minha amiga, falou, Jorginho,
vai lá no centro, passa umas horas comigo lá na biblioteca, e você fica lendo lá, conversando, você vai se distrair. Eu fui. E ela começou a me mostrar vários documentos sobre a história de Campinas, jornais da época, antigo, né? Eu fiquei impressionado com a febre amarela, que no século XIX quase dizimou Campinas. Foi uma tragédia imensa. Os coveiros não davam vazão aos enterros, você andava pelas ruas encontrando cadáver nos caminhos. Foi uma coisa assim, uma coisa impressionante. E eu me deparei com o Carlos Gomes. Eu vi, primeira notícia, eu vi a morte dele em Belém do Pará. E nesse mesmo momento, o presidente da Câmara Municipal de Campinas resolveu criar um concurso para o novo hino da cidade. E já estava com carta marcada. Era uma dupla sertaneja aí que ia fazer. Aí a Maria Luísa falou para mim: Jorge, tem um hino de Carlos Gomes no Progresso. Aqui, ó, tá aqui. A partitura está aqui. A letra é desse Carlos Ferreira, que foi o padrinho da minha bisavó. Ele que é o autor da letra. Campinas não precisa fazer concurso, tem um hino de Carlos Gomes. Aí eu coloquei, fiz o meu primeiro artigo para o Correio, dizendo: para que hino? Para que concurso se nós temos um hino de Carlos Gomes? A sorte minha é que o presidente da Câmara veio de pau em mim. Ele replicou no jornal, mas me arrebentando. Aí eu pensei, se ele brigar comigo, é uma coisa. Agora, se ele brigar com o Carlos Gomes, é outra coisa. Aí eu fico como advogado de Carlos Gomes. Uhum. Aí eu repliquei, em defesa de Carlos Gomes. Aí deu uma polêmica magistral, mexeu com a cidade. Em resumo, nós conseguimos provar o hino Progresso. Que até hoje é o hino oficial de Campinas. E aí começou a minha vontade de escrever. Aí começou a florar. E veio. Aí eu já escrevi sobre a febre amarela, né? Escrevi 4 volumes sobre a febre amarela de Campinas. E aí eu mirei Carlos Gomes. Olha, eu fui a Belém do Pará, porque os livros da época só tinha 2 frases. Fui para Belém do Pará e morreu lá, ponto final. Falei, como? Tem que ter uma história atrás disso. Como é que uma pessoa vai para uma cidade, morre? Quer dizer, tem que ter o porquê, porque que ele foi fazer lá, o que era. E eu descobri, eu fui a Belém do Pará. E descobri uma história fascinante. Belém do Pará, no século XIX, estava no auge da borracha, do latex. Corria dinheiro a rodo, libra esterlina ouro. Quase era a moeda corrente de lá. E havia um prefeito chamado Antônio Lemos e um governador, Lauro Sodré. Os dois resolveram transformar Belém do Pará na La Petite Paris. Fizeram uma obra extraordinária. E eles resolveram fazer um projeto cultural muito grande. E na visão deles só tinha um homem para comandar essa reforma cultural da região amazônica. Era Carlos Gomes. Por isso que Carlos Gomes foi para lá. Mas só que Carlos Gomes, quando chegou lá, ele já chegou com câncer. Ele já estava debilitado. E o governador e o prefeito viram que ele não tinha condições mais de dirigir o projeto. Mas eles mantiveram o contrato com o Carlos Gomes. Tanto é verdade que no dia seguinte da chegada dele,
eles convocaram uma junta médica de 23 médicos para examinar Carlos Gomes e chegaram à conclusão que não havia solução. E lá ele viveu com todo o conforto durante 4 meses. E nessa época, o Brasil estava confusionado. Brigas homéricas da política. A Guerra de Canudos, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, querendo se separar do Brasil, a tentativa de assassinato do Prudente de Moraes, presidente da República, as desavenças entre os monarquistas e os republicanos. O Brasil estava enfrentando uma turbulência muito grande, sujeito até o seu território se desintegrar com a saída do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná em repúblicas diferentes. Mas, com a doença de Carlos Gomes, pela dor, ele foi comovendo a nação. Quando a nação tomou conhecimento do sofrimento de Carlos Gomes, ela foi se pacificando. A Revolução Federalista terminou em um acordo, não houve desintegração do território nacional, e tudo foi se acertando, e isso permitiu a eleição de um outro campineiro à presidência da República, que foi Campos Salles. Então, Carlos Gomes, além de um grande compositor, foi o fator de pacificação e unificação do território nacional. Quem sabe em breve também com um filme contando essa história. Temos tantas biografias no cinema e Carlos Gomes acho que mereceria também essa história. Base para isso não falta. São os livros do Dr. Jorge Alves de Lima, nosso convidado aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes, e que hoje estará, a partir das 19h, na Academia Campinense de Letras, no encerramento do mês Carlos Gomes, com a sessão solene em memória a esse gênio da música, da arte brasileira, também contando com a apresentação do coral da Hípica, evento aberto ao público na Academia Campinense de Letras, na rua Marechal Deodoro, número 525, no centro de Campinas. Senhor Jorge, é sempre um prazer recebê-lo, conversar com o senhor aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, fora do ar também é sempre um prazer a gente absorver todo esse conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez por atender nosso convite e a casa é do senhor. Volte sempre que quiser para a gente falar sobre Carlos Gomes, a história de Campinas, a sua história, a arte. O que o senhor quiser falar, o senhor tem sempre espaço aqui conosco. Muito obrigado, Heitor. Eu agradeço muito a atenção e a gentileza de toda a direção da TV Bandeirantes e agradeço ao povo de Campinas por essa oportunidade. Eu me dirigi a eles. Eu tenho um grande amor e paixão por Campinas. Muito obrigado. 10h57, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes na nossa programação.